Beleza. Ao escolher o módulo CSI primeiramente, a gente entrou então no módulo CSI. Na primeira opção tem ali identificação, né? A gente viu aqui, entramos aqui no teste global, a gente entra no CSI. No CSI aqui dentro vai ter essas opções aqui. Identificação. Identificação, ao escolher um módulo, então a gente vai ver qual o número da peça, é o que está lá na etiqueta lá fora, o número do chassi, qual a versão do software e quem é o fabricante. Essas são os itens de identificação do módulo. O que mais agora? Leitura de defeito. Voltando à tela anterior, então, entramos na opção leitura de defeito, onde mostrará todos os defeitos armazenados na central. Nessa central foi localizado um defeito como mostra abaixo. Então, aqui ó, mostra um defeito no ABS. Joia? Depois eu quero apagar esse módulo, esse erro aqui. Eu preciso então ir no apagamento de defeito. Mas se eu não clicar no diagnóstico desse item aqui, eu não consigo apagar o defeito, ou seja, uma proteção. Então, para apagar o defeito, não adianta eu só ler os problemas e apagar. Não consigo apagar. Eu preciso entrar em pelo menos um dos itens selecionados com problema para poder depois apagar. Beleza? Então, o primeiro item é leitura de defeitos, depois apagamento de defeitos, medição de parâmetros. Que a gente está seguindo essa ordem aqui. Identificação, leitura de defeito, apagamento, beleza? Medição de parâmetros. Medição de parâmetros, o que fala? Neste item pode-se fazer o diagnóstico de cada parâmetro de item relacionado a CSI, como chave, nível de combustível, bateria, se a CSI está virgem, quantas chaves geradas, CSI está emparelhada com o módulo motor. Tudo isso eu consigo ver na medição de parâmetros. Eu não consigo só ver medição de sensores, mas sim também eu consigo ver, ver itens relacionados a como está a leitura de chave, a leitura do emparelhamento, as configurações, como está configurado esse carro. É bem mais do que só leituras de sensores. E nesse teste de acionadores aqui, nesse teste de acionadores é como daí outros carros também tem, outros scanners que também tem essa função, que é acionar luzes, vidro elétrico, bomba, ar-condicionado, etc. e tal. Beleza? Vamos dar continuidade. Mais vem. Dentro dele tem ali então alimentações. Dentro da opção aqui de medição de parâmetros, certo? Nessa medição de parâmetros, se eu entrar dentro dela, vai ter essas opções todas aqui, ó. A primeira dela é alimentações. São apresentadas leituras de tensão, a tensão de bateria, tensão, algumas tensões relacionadas às tensões principais do veículo. Climatização. A climatização são apresentados estados sensores e atuadores do ar-condicionado digital, diferentemente do manual. Pode ser configurado se o ar-condicionado é manual. Quando ele diz a opção manual, é que ele tem aquele único botão de ligar e desligar o ar-condicionado e tem aquele velocidade da ventilação. E climatizador. Climatizador é com painel digital. Então tem duas diferenças. Como é que eu sei quando colocar o digital, que é quando aparece lá as opções no display, lá no meio do carro, lá no painel no carro, ou se é aquele com um botãozinho? Então, manual ou se não
climatizador. Então, esse é com o display e esse é só com o botãozinho, beleza? Isso é uma dica importante. A central de injeção também precisa ser configurada de acordo com, por exemplo, no ar-condicionado é manual, é necessário deixar configurado a central de injeção que o climatizador tenha a velocidade da ventoinha 2,3, ou seja, que ela não tem uma velocidade só, que ela tem a velocidade 2 de 3, certo? Além disso, configurar com um sensor pressostato linear. Isso é uma dica importante. Se o carro tem o ar-condicionado manual, tem que ter lá na central de injeção as configurações de ventoinha 2,3 e pressostato linear, beleza? Logo na BSI, configurar como ar-condicionado manual e não como climatização digital, certo? Climatizador ali, ó. Beleza? Essa é uma configuração importante depois que se troca o módulo do motor ou um reset de BSI, CSI, que vai ter que configurar isso aqui manualmente, beleza? Continuando aqui, informações do condutor, são apresentados estados dos sensores para a condução, velocidade de roda, voltado diretamente ao condutor. Luz de alerta, são apresentados estados dos atuadores de luzes de seta, se o pisca está ligando, se ele está ligado ou não. Alarme, são apresentados estados sensores e atuadores de alarme. Imobilizador, são apresentados estados sensores e atuadores de imobilização do motor. Por exemplo, o carro está sem funcionar, a gente entra nessa função para ver se a chave está casada, se está lendo a etiqueta do transponder. A etiqueta do transponder é o próprio transponder, né? Bloqueio. Aqui tem a opção para ver se o carro está bloqueado. Por que está bloqueado? Ele está em modo eco. Ele não está emparelhado a BSI com a CSI, então o motor está bloqueado. Ele vai apresentar que ele está bloqueado, que não adianta fazer qualquer coisa que ele não vai desbloquear enquanto não arrumar o que está errado. Então ele vai dizer que está bloqueado e tu vai ter que achar o problema. Instrumento de medida, são apresentados estado de sensores e atuadores do painel de instrumento para ligar os ícones, para ligar o segmento display, para movimentar ponteiro, etc. e tal. Computador de bordo, são apresentadas configurações de computador de bordo. Instrumentos testes, são apresentados testes do item do painel, como ponteiros, LEDs, display. Visibilidade, são apresentados estados de atuadores de luzes. Luzes de farol, etc. e tal. Em um Peugeot 206 temos a relação de medida de parâmetros como mostrado abaixo, diferente do 317 como vemos adiante. O que diz agora? Que as medições de parâmetros num Peugeot 206 no software, ele não dá por gráfico, ele só dá por número. Então vai ter algumas diferenças que a gente até colocou uns exemplos. Qual a diferença de por número ou por gráfico? O que ajuda isso ou não ajuda? Então a gente vai ver aqui, ó, medição parâmetros standard. Standard é por número e medição de parâmetros por gráfico. Por gráfico daí é por linhas, né? Dando sequência à opção medição de parâmetros, tem-se a entrada de medidas parâmetros standard e medição de parâmetros gráficos e visualização de medidas de parâmetros registradas. Veja a tela a seguir. Então, entrando lá na opção de cima, a gente vai ver todas essas opções dentro dessas duas opções aqui, standard e gráfico. Beleza? A opção medição de parâmetros gráficos, nem todos os campos possuem a forma gráfica com os valores a serem medidos. Mesmo que tenha lá a opção de entrar modo gráfico, ele só vai apresentar por números. Por exemplo, o 206 e 207 só apresenta por números. Tem a opção de gráfico, mas não tem gráfico, só apresenta números. E assim apenas as entradas de medidas parâmetros standard, ou seja, medida apenas de valores numéricos. 206 e 207 só tem medidas numéricas. Mesmo que tenha a opção medida de parâmetros gráficos, os resultados serão apenas numéricos.
Uma grande vantagem de uma medida por gráfico é analisar se a pista do acelerador está funcionando de forma linear. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um acelerador do carro e eu vou apertando ele com o motor desligado. Eu vou apertando ele, ele vai medindo lá no potenciômetro dele. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 4, 4,1, 4,2, 4,2. Vai subindo e vai mostrando, beleza. Tu viu a falha? Quando deu a falha na trilha? Não. Agora, se fosse num modo gráfico, tu ia subindo, apertando o acelerador, ia subindo os valores, só que de forma gráfica. Então, ia, por exemplo, assim, bem grosso modo, ia subindo assim, 1, 2, 3, 0, 3,5, 4, 5. Ou seja, quando caiu a 0, tu viu que nessa parte tem problema na trilha do potenciômetro, onde que na forma standard, por número, tu não veria esse problema. Então, essa é uma das grandes vantagens de se ver por gráfico o problema, que tu não pega no modo standard por número, beleza? É isso que a gente diz nesse exemplozinho aqui. Abaixo tem-se o menu das opções que pode ser analisado no modo gráfico standard. Então eu posso ver alimentação, eu posso ver instrumentos, as opções de visibilidade, climatização, tudo que eu tinha já comentado antes de cada item desse aqui, até a comunicação por rede, tudo a gente consegue ver, né, nessa opção aqui. Pode-se verificar tensões máximas e mínimas capturadas da bateria, podendo assim verificar se houve baixa de tensão na partida, requisitando assim uma troca de bateria. Se a bateria está baixa, geralmente vai entrar em modo eco. E como é que eu sei se a bateria está boa ou ruim? Eu posso usar um aparelho, colocar lá e medir. Da partida, o aparelho vai pedir para dar a partida, ele vai identificar que o motor de arranque puxou muita corrente, caiu a tensão da bateria e caiu demais, quer dizer que precisa ser substituída. Quem faz isso também é o software da Peugeot, e daí vai identificar isso aí também. Ele vai registrar qual foi a mínima tensão da bateria no arranque. Então, é mais uma opção que tem o software aqui. Existe a leitura de combustível liso e afixado. O que é isso? Liso e afixado. Então, vamos ver. Ambos devem ter seus valores próximos, mas não necessariamente iguais. Então, ele vai ter o valor um lido aqui e a outro aqui. Vamos ver então. O afixado é a leitura instantânea. Por exemplo, ele muda por exemplo, milissegundos ele está mudando a atualização do valor lido lá, beleza? Ou seja, se for movimentar o veículo, ele deve alterar o valor rapidamente. Por exemplo, eu dou uma chacoalhada no carro, já muda rapidamente os valores lidos na boia de combustível, rapidamente. O liso seria um valor médio na medição afixado, ou seja, por exemplo, eu li um valor que está lá 8,58, 8,5, ele está chacoalhando o tanque lá, então ele vai ficar lendo essa variação. Então ele vai ver 8,5, 8, então ele vai fazer a média disso aqui. Então ele vai dizer que no tanque tem 8,25 em vez de 8,5 ou 8,0. Beleza? Por quê? Porque essa função é o que vai lá para o painel. O painel, o motorista não quer saber essas variações de tensão, ele quer ver mais ou menos quanto tem de combustível. É a mesma coisa que tu alterar a boia, e tu vai ver lá no painel que demora para alterar o valor que tu tá mexendo na boia. Por quê? Porque, pensa, passar num buraco, passar num declive, passar numa curva, sempre ficar alterando o valor de combustível por causa disso, é ruim para o motorista. Então, ele tem esse valor afixado e o valor liso. Beleza? São umas nomenclaturas meio estranhas, mas faz parte do software.
A tela seguinte, vemos que a CSI está emparelhada com o módulo do motor, podendo assim, quando dar a partida com a chave correta, fazer funcionar sem problemas. Ou seja, o motor vai virar e vai funcionar. Vê-se que a BSI não é mais virgem, ou seja, o carro já foi configurado. Então, entrando na opção aqui anti-arranque, a gente escolhe as opções que a gente quer aqui. A gente escolhe, será que ela é virgem ainda? Vamos escolher a opção, vai que ela é virgem, por isso que o carro não está ligando. Ela está emparelhada? Se der como que não é virgem e ela está emparelhada, ela está configurada com o módulo do motor, vamos ver. Vai dar essas opções aqui. Eu escolhi algumas dessas opções. Por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, BSI em anti-scanning. Anti-scanning é em proteção, para que o carro não ligue. Se eu colocar a chave e ligar a ignição, a BSI está em anti-scanning, ou seja, ela identificou um problema da chave com o módulo do motor com a BSI. Não identificou nenhum problema, tá tudo casadinho. Opa, é para ligar o motor, então não tem problema em questão de sistema de configuração. A CSI está emparelhada? Ela está casada com o motor? Sim, tem o casadinho certinho. Se trocar o módulo do motor, ele vai dizer aqui que não está e que vai estar também em módulo anti-scanning. A CSI é virgem? Não, não é virgem. Se fosse virgem aqui, então eu já saberia que dessas três aqui iam mudar as configurações todas, porque estaria anti-scanning, não estaria emparelhada e seria virgem, beleza? Pode-se ver que o calculador do motor, a ECM, não está bloqueada ou funciona normalmente. Caso esteja bloqueado, o motor não funcionará. Finalizando mais uma videoaula, quero agradecer a cada feedback dado. A gente vai estar implementando nos próximos vídeos. A gente pode verificar que os vídeos estão de uma origem mais teórica a agora uma abordagem mais prática e assim sucessivamente nos próximos vídeos. Não esqueçam de deixar seu joinha e inscreva-se no canal para receber as notificações dos novos vídeos. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau!